Bem, conversar com a Rosiora, que é uma das concorrentes à direção do Sindicato dos Servidores aqui de Matão, que entrou com uma representação no Ministério de Justiça do Trabalho, pedindo aí que a eleição fosse impugnada por uma série de irregularidades que a chapa dela julga que houve nesse pleito. Rosi, eu queria que você comentasse um pouco o que a motivou a entrar com esse pedido na Justiça e como é que vocês estão aguardando aí o resultado. Olá, servidores, olá, Esteves. Nós da chapa Representação, nós já estávamos alguns dias antes dos dias 17 e 18, solicitando no sindicato informações de como seria a organização do pleito eleitoral. Solicitei na segunda, na quarta-feira foi marcada uma reunião. Ali, os pedidos que eu fiz foram indeferidos, pedidos esses que nós estávamos preocupados com a segurança das urnas. Então, eu pedi que os meus fiscais trabalhassem na fiscalização das urnas, que os meus mesários trabalhassem ali fazendo a conferência dos nomes dos funcionários no RG, na lista de associados. E, infelizmente, o presidente da comissão, que também é o presidente do sindicato e candidato ao terceiro mandato, ele indeferiu todos esses pedidos. Então, diante disso, eu não via outra saída a não ser não compactuar com tudo que estava acontecendo. Nós pontuamos judicialmente todas as irregularidades e, por isso, a chapa Representação não participou votando e também nós, na oportunidade, convidamos a todos a não votar também. Isso ocorreu na sexta-feira? Isso aconteceu na quinta-feira, logo pela manhã. Houve ali uma discussão onde nós, mais uma vez, estávamos pedindo a segurança dessas urnas, porque somente a federação e os funcionários de confiança do Freitas que estavam fazendo a organização, e nós nos posicionamos, obviamente, contra tudo isso. Inclusive, as urnas passaram a noite toda ali no sindicato, o Freitas tem a chave do sindicato, nós, mais uma vez, estávamos perdendo ali a oportunidade de fazer a segurança, justamente porque ele indeferiu os nossos pedidos. O Freitas alega que a votação foi baixa diante do contingente, né, de pessoas aptas a votar, porque a sua chapa teria ido na sexta-feira percorrido os locais de votação pedindo para que as pessoas não votassem. Diante dessas irregularidades, diante da falta da minha assinatura nas urnas, não concordando com o autoritarismo, a truculência, o abuso de poder do atual presidente, então eu não tive outra opção a não ser percorrer as repartições, avisando todos os colegas sobre o que estava acontecendo. Porque da mesma forma que na greve nós fomos enganados pelo mesmo presidente, nós estávamos nessas eleições sendo enganados mais uma vez. Então eu pensei, dessa vez o golpe não vai ser completo. Então eu me posicionei e percorri as repartições São Lourenço do Turvo, avisando os funcionários sobre o que estava acontecendo. E agora conversar com o professor Luiz Maduro, que também está concorrendo à presidência do Sindicato dos Servidores aqui de Matão e que faz coro, né, ao embargo que foi feito pela outra candidata, a Rosiora. É isso, Luiz? Exatamente. É aquilo que a gente já conversou, Esteves. A questão da legitimidade do processo, ela fica em jogo da maneira que o processo foi conduzido. Tá? Independente se as acusações são verdadeiras ou não, o que nós vimos aqui durante o processo eleitoral é uma total falta de transparência. Isso deixa muito manchado o resultado da eleição, seja lá quem seja o vitorioso. A chapa 1 ganhou, mas podia ser a chapa 2, a chapa 3. Qualquer um que saísse dessa eleição sairia marcado pela questão da falta de legitimidade, da falta de confiança no processo. E o que vocês pretendem fazer, a chapa de vocês? Bom, nós subscrevemos o pedido de embargo do resultado da eleição. Nós vamos aguardar a decisão da Justiça. Se a Justiça disser que tem que haver uma outra eleição, nós vamos participar de outra eleição também. A eleição que está suspensa até o momento, até a decisão do Ministério do Trabalho. Isso, até a decisão do juiz do trabalho, o resultado dessa eleição está em suspenso.
mas se o juiz decidir que tem que haver uma outra eleição, nós vamos participar. Se o juiz decidir, por exemplo, que o segundo colocado deve assumir, nós vamos acatar. Nós vamos acatar o que a justiça disser. E agora conversar com o Sebastião de Freitas, que é o atual presidente aqui do Sindicato dos Servidores de Matão e também está concorrendo à reeleição. Freitas, nesse estágio agora que ficaram as eleições, está suspenso por ordem judicial, vocês estão preparando a defesa, é isso? Sim, boa tarde, Esteve, boa tarde a todo o pessoal da TVM. A gente, o advogado, está preparando, já está quase pronta a defesa, assim ele vai encaminhar, né, para o Ministério do Trabalho e assim vai ser decidido o que vai ser feito. O que vocês estão colocando nessa peça aí? Aí o advogado colheu todas as filmagens, todos os documentos assinados ambas as partes, né, na quarta-feira, então ele vai encaminhar tudo aquilo que é necessário para fazer a nossa defesa. Agora, o que você tem a dizer sobre a acusação, né, dos dois candidatos concorrentes, né, que a eleição não correu como eles deveriam, a eleição não foi como deveria, né, na visão deles, né? Não, é claro que todo mundo que vai concorrer a uma eleição, ele vai usar um termo, né, que foi fraudado, que foi sem lisura. A gente, quem vai provar isso é o advogado, mostrando nas filmagens tudo aquilo que foi feito aqui, vai provar concreto ao juiz, ele vai entender que estava corretamente certo. Tá, agora é só aguardar então a decisão do juiz. Sim, agora aguardar e eu acredito que até quarta, quinta-feira deve estar saindo alguma coisa. Agora, das declarações de ambos, né, o que você tem a dizer? Não, eu acho que fica a critério deles, eu não vou ficar me manifestando, tem algumas coisas que foi dito por algumas partes, já tomei providência, já foi printado tudo aquilo que foi feito, depois a gente vai provar na justiça. Quem tem que provar são eles, eu vou provar aquilo que eu sei que é o correto, que eu não fiz. E eles têm que provar o que falaram, que disse que era verdade e não é.